Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. As luzes do call center continuavam a piscar, lançando sombras dançantes nas paredes do ambiente silencioso. Clara ajeitou os fones de ouvido pela terceira vez naquela hora, tentando se livrar da sensação de inquietação, que sempre parecia acompanhá-la durante os turnos da madrugada. O tic-tac do relógio na parede reverberava no espaço quase vazio, como se zombasse da lentidão com que o tempo passava. Ela suspirou, inclinando-se sobre a mesa desorganizada com papéis e canetas espalhados. Ao apertar o botão para atender a próxima chamada, sua voz saiu com o tom profissional de sempre. Call center de emergência, aqui é Clara. Como posso ajudar? Por um breve instante, houve silêncio do outro lado da linha, até que uma respiração ofegante preencheu o espaço. Clara franziu a testa, seu corpo automaticamente tenso. Me ajude, estou presa, o fogo está se espalhando, não consigo respirar. A voz feminina parecia quase histérica, entrecortada por soluços e uma tosse seca. Clara segurou o fone com mais firmeza, o coração batendo mais rápido. Senhora, mantenha a calma. Qual é a sua localização? Vou enviar ajuda agora. Houve um ruído estático, seguido pelo som claro de chamas crepitando ao fundo. Era como se o fogo estivesse tão próximo que Clara quase podia senti-lo pelo telefone. Edifício Santa Rosa, apartamento 32, gritou a mulher, o desespero em sua voz fazendo os pelos de Clara se arrepiarem. Sem hesitar, Clara digitou as informações no sistema e contatou os bombeiros. Sua voz estava firme, mas a adrenalina pulsava em suas veias. Precisamos de uma equipe no edifício Santa Rosa, apartamento 32. Incêndio com vítima presa no local. Entendido, estamos a caminho, respondeu o operador do outro lado. Ela se inclinou novamente na cadeira, esperando ouvir qualquer atualização sobre a situação. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa à mulher, a ligação foi abruptamente cortada. Alô, senhora? Está me ouvindo? Clara tentou, mas tudo o que escutou foi o silêncio morto da linha. Sentindo um frio percorrer sua espinha, ela pressionou o botão de redescagem. Sua mente estava acelerada, preocupada com o que poderia estar acontecendo no local. No entanto, a ligação não completava. Apenas o som de ocupado preenchia seus ouvidos, um som que parecia zombar de sua tentativa de ajudar. Clara tirou os fones por um instante, massageando as têmporas. A voz da mulher continuava ecoando em sua mente, o tom de desespero tão intenso que parecia impossível esquecer. Ela tentou afastar o pensamento, mas a sensação de que algo estava errado era persistente, como um peso invisível que começava a sufocá-la. Levantando-se da cadeira, Clara olhou ao redor. O call center estava vazio, exceto por alguns poucos operadores espalhados em cabines distantes. O ambiente parecia mais frio do que o normal, e as sombras criadas pelas luzes oscilantes pareciam se estender mais do que deveriam. Ela voltou a sentar, forçando-se a concentrar. Por que aquela voz parecia tão familiar? Pensou. Sem resposta, Clara decidiu aguardar o retorno dos bombeiros, mas a inquietação já havia se instalado profundamente. Na manhã seguinte, Clara chegou ao trabalho mais cedo do que o habitual. O turno da madrugada havia sido inquietante, e a voz da mulher ainda ecoava em sua mente. Ela mal dormira, e as poucas horas de descanso foram assombradas por pesadelos confusos de fogo, gritos e corredores intermináveis. Enquanto ajustava os fones na mesa, um colega deixou o relatório dos bombeiros em sua estação. Clara pegou o documento com pressa, ansiosa por respostas. Mas, ao lê-lo, sentiu uma onda de descrença e confusão. O relatório indicava que o edifício Santa Rosa havia sido demolido há quase 10 anos, após um incêndio devastador que matara todos os moradores. O que era ainda mais perturbador era a menção de Marta Alves, a suposta ocupante do apartamento 32, listada como uma das vítimas. Clara releu o texto várias vezes, esperando encontrar alguma explicação lógica.
Como uma mulher que supostamente morreu há anos podia ter ligado para o call center na noite anterior, implorando por socorro, e como o sistema poderia ter identificado um endereço que já não existia? Inquieta, ela abriu o navegador no computador e começou a pesquisar o incidente. Sites de notícias antigas traziam detalhes do incêndio. Segundo os relatos, o fogo havia começado de maneira misteriosa, consumindo o prédio em poucas horas. Não houve sobreviventes, e as investigações nunca determinaram uma causa definitiva. Ao passar pelos arquivos de fotos anexados às reportagens, Clara parou bruscamente. Uma imagem mostrava o prédio em chamas, com uma figura indistinta na janela do apartamento 32. A figura, coberta de fumaça e luz das chamas, parecia ser uma mulher acenando, ou talvez chamando por socorro. Ela ampliou a imagem, sentindo o coração disparar. Era como se o passado tivesse ressurgido, chamando por ela de maneira inexplicável. Enquanto contemplava a imagem, o toque agudo do telefone quebrou o silêncio, fazendo-a pular na cadeira. Era uma ligação externa. Ela atendeu, sentindo um calafrio subir pela espinha. Call center de emergência, aqui é Clara. Como posso ajudar? Dessa vez, era uma voz masculina. Parecia abafada, quase como se estivesse sendo sufocada por algo. Socorro, ele está aqui. Não consigo sair. Clara tentou manter a calma. Senhor, qual é sua localização? Posso enviar ajuda. Não adianta. Eles nunca chegam a tempo. A ligação foi cortada abruptamente antes que Clara pudesse perguntar mais alguma coisa. O identificador de chamadas não mostrava um endereço claro, apenas uma série de números desconexos. Ela permaneceu com o fone na mão por um longo tempo, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. O padrão das ligações era impossível de ignorar. Cada uma parecia carregar um fardo, um pedido de socorro vindo de tragédias passadas. Clara olhou novamente para a foto do incêndio. Algo sobre aquele momento parecia tão próximo, tão real, que ela quase podia sentir o calor das chamas. Era como se, de alguma forma, as vozes ainda estivessem presas, ecoando entre o mundo dos vivos e dos mortos. As ligações estranhas tornaram-se uma constante no trabalho de Clara, e ela não conseguia ignorar o padrão que começava a surgir. Cada uma parecia vir de um lugar marcado por tragédias brutais, desabamentos que deixaram dezenas soterrados, acidentes de trânsito envolvendo explosões inexplicáveis, e incêndios devastadores como o do edifício Santa Rosa. A coincidência era perturbadora demais para ser apenas isso. Com cada pesquisa, Clara sentia como se estivesse sendo arrastada para uma teia invisível. Era como se aquelas vozes a encontrassem, como se houvesse uma conexão que ela não entendia. As histórias das tragédias ocupavam sua mente, e ela começou a desconfiar de que algo maior estava em jogo. Numa noite particularmente vazia, Clara resolveu fazer hora extra. Ela queria revisar os registros com calma, na tentativa de descobrir mais sobre as ligações. À medida que o silêncio do prédio se aprofundava, a atmosfera tornava-se quase sufocante. A iluminação fraca parecia lançar sombras inquietantes, e o eco de seus próprios passos ressoava pelo ambiente vazio. Enquanto organizava os arquivos, o toque estridente do telefone ecoou pelo escritório, fazendo-a pular. Hesitante, Clara atendeu. Call center de emergência, aqui é Clara. A resposta fez seu sangue gelar. Clara não deveria estar aí. A voz era sussurrada, fria, e parecia carregada de uma intenção obscura. Quem está falando? Como sabe meu nome? Houve uma pausa, e então a resposta veio como um golpe. Nós sabemos tudo sobre você. Estamos esperando. A ligação caiu. Clara olhou para o identificador de chamadas, e sentiu um arrepio. O endereço registrado era o mesmo do prédio onde ela estava. O edifício comercial Trianon. A sensação de ser observada tornou-se insuportável. O silêncio do prédio, pesado e inquietante, foi abruptamente interrompido por um ruído metálico que ecoou pelo corredor. Clara, ainda atônita pela ligação estranha, levantou-se hesitante. Cada passo que dava em direção à porta parecia pesar mais do que o anterior. Com a mão trêmula, ela girou a maçaneta e espiou para fora. O corredor estava parcialmente iluminado, com as luzes piscando intermitentemente. Aquele espaço, que ela conhecia tão bem, agora parecia estranhamente diferente. Era como se o corredor tivesse se estendido, alongando-se em uma dimensão impossível. De repente, o som de passos ecoou à distância.
Tem alguém aí? A voz de Clara saiu fraca, quase engolida pelo silêncio opressor. Antes que pudesse ouvir qualquer resposta, um telefone começou a tocar. O som vinha de uma mesa vazia no meio do corredor. Relutante, como se movida por uma força invisível, Clara aproximou-se e atendeu. Call center de emergência, aqui é Clara. A voz feminina do outro lado era fria, quase sem emoção. Você sabe o que aconteceu aqui? Clara engoliu seco. Quem está falando? Houve uma pausa. Você vai descobrir. Em breve. Logo após, um calor sufocante invadiu o corredor. Clara sentiu um arrepio que contrastava com a sensação de calor em sua pele. O cheiro de fumaça tornou-se evidente, como se algo estivesse queimando próximo dali. Ela voltou para sua estação apressada, mas o ambiente parecia transformado. As paredes antes limpas estavam manchadas de fuligem, e uma camada espessa de poeira cobria as janelas, bloqueando qualquer vislumbre do lado de fora. Alguém? Ela chamou, a voz trêmula, mas não houve resposta. Outro telefone começou a tocar, agora vindo de um canto mais escuro da sala. O fogo consome tudo, Clara. Você sabe disso, disse a mesma voz enigmática, antes de a linha cair novamente. Mas dessa vez, Clara percebeu algo diferente e aterrador. O som das chamas parecia não estar apenas no telefone. Ele vinha de dentro do prédio. Desesperada, Clara tentou sair do prédio, mas as escadas pareciam se repetir. Cada andar era idêntico ao anterior, como um loop sem fim. Ela começou a ouvir vozes, sussurrando seu nome. No corredor, figuras humanoides feitas de fumaça começaram a surgir. Clara correu para o elevador, mas, ao entrar, as portas se fecharam com força. O espelho dentro do elevador refletia não apenas ela, mas várias outras pessoas que não estavam lá fisicamente. O elevador parou com um tranco violento, jogando Clara contra a parede. O impacto fez com que ela perdesse o fôlego por um momento, e o silêncio que se seguiu foi rapidamente substituído por um zumbido crescente, como o som distante de algo se aproximando. As portas do elevador se abriram, mas o que ela viu a deixou paralisada. O andar inteiro estava tomado por chamas. As paredes derretiam sob o calor, e o ar estava pesado com fumaça. No meio daquele inferno, Clara avistou uma figura feminina. De alguma forma ela sabia que a mulher da primeira ligação estava lá, intacta no meio do fogo, como se fosse imune às chamas. Ela olhou diretamente para Clara, seus olhos cheios de uma intensidade que parecia atravessar sua alma. Venha, só há uma saída. A voz de Marta era ao mesmo tempo tranquilizadora e aterrorizante. Clara hesitou, o calor das chamas pressionando contra sua pele como uma ameaça tangível. O que está acontecendo? Gritou Clara, mas Marta já havia começado a se afastar, seus passos deixando um rastro de fogo vivo no chão. Sem outra escolha, Clara seguiu-a. Enquanto corria, o ambiente ao redor começou a mudar. Não eram mais apenas as chamas que a cercavam. Flashes rápidos de imagens começaram a invadir sua visão, como se o próprio prédio estivesse tentando se comunicar com ela. Ela viu cenas de sua infância, momentos que conhecia bem, mas eles logo deram lugar a visões de si mesma, em situações que nunca vivera, sentada em uma sala que não reconhecia, cercada por pessoas que não conhecia, e gritando em desespero em um ambiente desconhecido. No final do corredor em chamas, uma porta brilhava com uma intensidade quase sobrenatural. Clara estendeu a mão trêmula e a abriu. O que encontrou do outro lado não era a saída. Era um vazio escuro, frio e infinito. Um abismo. Antes que pudesse reagir, uma voz profunda e ecoante preencheu o espaço. Você não deveria ter vindo aqui. Agora, você faz parte disso. O vazio pareceu engoli-la, e Clara percebeu, com um horror crescente, que não havia como voltar. Ela não era mais uma espectadora daquele pesadelo. Ela era parte dele. Clara finalmente compreendeu a verdade aterradora. O prédio não era apenas um lugar. Bem-vinda. Ele era uma entidade, viva e faminta, que se alimentava das almas das vítimas, que atraía para suas armadilhas. O calor das chamas, os sussurros nas ligações, os corredores intermináveis, tudo fazia parte de seu ciclo de horror. Para escapar, Clara sabia que precisava enfrentar o coração desse pesadelo, o lugar onde tudo havia começado. Clara finalmente compreendeu a verdade aterradora. O prédio não era apenas um lugar. Ele era uma entidade, viva e faminta, que se alimentava das almas das vítimas, que atraía para suas armadilhas.
O calor das chamas, os sussurros nas ligações, os corredores intermináveis, tudo fazia parte de seu ciclo de horror. Para escapar, Clara sabia que precisava enfrentar o coração desse pesadelo, o lugar onde tudo havia começado. Ela se ajoelhou, observando o símbolo, e ouviu novamente as vozes das vítimas, como um coro distante de dor e desespero. "Liberte-nos!" imploravam as vozes. Antes que pudesse reagir, o prédio começou a tremer violentamente. As paredes rangiam e rachaduras se espalhavam pelo chão, deixando claro que tudo estava prestes a desmoronar. Clara se levantou e correu com todas as forças. As chamas pareciam persegui-la, bloqueando cada saída, enquanto o prédio se desintegrava ao seu redor. No último momento, o calor extremo a envolveu. Era insuportável, como se sua própria pele estivesse prestes a se dissolver. Então, tudo ficou escuro. Quando Clara abriu os olhos novamente, estava deitada em uma maca dentro de uma ambulância. O som de sirenes ecoava ao seu redor, e o cheiro de fumaça ainda impregnava o ar. Bombeiros corriam de um lado para o outro, tentando conter o incêndio que consumia o prédio atrás dela. "Você está bem, senhorita?" perguntou um paramédico, a expressão de preocupação evidente em seu rosto. Clara abriu a boca para responder, mas algo estava errado. Ao se sentar, notou que as pessoas ao redor, bombeiros, curiosos, até mesmo o paramédico, agiam como se ela não estivesse ali. Uma mulher passou por ela, atravessando-a como se Clara fosse feita de ar. Desesperada, Clara olhou para as mãos e percebeu a terrível verdade. Elas eram translúcidas, quase como fumaça. Ela estava ali, mas não estava viva. O prédio havia reclamado sua alma, tornando-a parte de seu ciclo eterno de horror. Enquanto observava, o símbolo ritualístico surgiu brevemente nas chamas, e Clara ouviu novamente as vozes sussurrando. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.